para me explicar como funciona essa questão do magneto, essa energia cinética do magneto, você precisa entender como funciona a inércia, tá? Vamos escrever aqui, ó, como funciona a inércia. É assim mesmo que escreve. Por que eu vou explicar sobre a inércia? Porque depois que eu te explicar sobre a inércia, você vai entender como que funciona, qual que é a função do magneto, além de ser um gerador ali, para gerar o pulso lá para a sua vela lá, tá? Então a inércia ali é esse movimento, tá? Quando o seu motor, você não está exercendo a combustão, ele não está exercendo a combustão, ou você puxou a embreagem, não está funcionando o seu motor ali, ele continua a manter o movimento do seu motor devido ao peso no eixo de rotação, que é o eixo que seria o virabrequim, beleza? Mas a gente precisa entender o que é a inércia, tá? A inércia, pessoal, é a tendência do corpo que está parado se manter parado e o corpo que está em movimento se manter em movimento, beleza? E como que funciona isso? Vou dar um exemplo simples aqui, tá? Vamos supor que eu tenho um ônibus parado no sinal, tá? O ônibus está parado e quando o ônibus abre o sinal, o ônibus vai se movimentar. Quando o ônibus se movimenta, os passageiros, ou seja, o corpo dos passageiros se inclina para trás, tá? O ônibus arrancou, o corpo do passageiro se inclina para trás. Esse momento acontece a inércia, tá? A força da inércia está tentando manter o corpo parado. Por quê? Como eu expliquei, a inércia é a tendência do corpo que está parado se manter parado e o corpo que está em movimento se mantém em movimento. Então, quando o ônibus começa a se movimentar, o corpo que está parado, ele tende a querer ficar parado ali naquele ponto, certo? Essa é a primeira explicação, mas vou mais a fundo, só para vocês entenderem. Vou dar um outro exemplo agora de como funciona a inércia em movimento, tá? A inércia em movimento seria o contrário, tá? Como que funciona a inércia em movimento? A inércia em movimento, um exemplo. Eu tenho um carro, tá? Vamos supor que tem um motorista, está dirigindo um carro numa BR, tem um motorista dirigindo um carro numa BR, e ele está a 100 km por hora. E ele não está com cinto de segurança, tá? E acontece, tá? Que esse carro, acontece uma colisão, ele bate, tá? Bate lá de frente. Então esse carro ele vai ser parado imediatamente. Só que por força da inércia, o corpo vai tender a manter o movimento. Certo, pessoal? Tá dando para entender? O corpo que está dentro do carro, um exemplo, o carro está vindo a 100 km por hora, ele bateu, a pessoa está sem o cinto de segurança. A inércia que está em movimento, o carro está em movimento a 100 km por hora, tenta jogar o corpo na mesma velocidade. A inércia do movimento tenderá a manter o corpo em movimento, ou seja, o corpo do motorista vai tender a ser arremessado para fora do carro. E por que eu te expliquei isso tudo, da inércia parada e da inércia em movimento? Porque o magneto ele tem essa função de inércia ali, de massa, ser essa massa de inércia ali, tá? Então, como que funciona a questão do magneto na inércia? Vamos lá, o magneto ele funciona como uma massa, tá? Vamos colocar aqui a massa no eixo de rotação. Certo? Eu expliquei aqui que o corpo que está parado, a inércia o corpo que está parado tende a ficar parado e o corpo que está em movimento tende a ficar em movimento, tá? Então, quando eu tenho o peso do magneto, por exemplo, se eu tenho um magneto original lá, a Honda ou a Yamaha já projetaram aquele peso para gerar uma inércia. Por quê? A inércia ela gera uma energia acumulada quando está em movimento, certo? Quando o magneto está em movimento, vamos supor que ele está girando aqui, ó. Quando o magneto está girando, no momento que você parar a combustão lá em cima, o que vai acontecer? Ele vai continuar girando. Por quê? Tem uma energia acumulada ali. E essa energia acumulada mantém ele girando. Lembra do motorista que foi arremessado para fora? Então ele mantém girando. Mas como que esse magneto ele começa a girar? Ele está parado na sua moto, você está com a moto desligada. Ele começa a movimentar devido à combustão. Devido que você ligou a moto lá e acelerou, o magneto tende a girar, ou seja, se movimentar. Então, o que acontece? Quando eu entendo que o magneto ele é essa massa no eixo de rotação, se eu pegar lá o magneto e colocar mais peso,
Se eu colocar mais peso no magneto, o que vai acontecer? Eu vou ter mais massa, certo? Eu vou ter uma maior massa. O que é a massa aqui, pessoal? É o peso, tá? É o peso. Então, eu expliquei que todo corpo que está parado, ele tende a ficar parado. O que acontece quando eu coloco mais massa, ou seja, mais peso no meu magneto? Eu vou precisar de mais potência, ou mais torque, né, ali, maior força. Vou colocar mais força no motor. Vou colocar mais força no motor. Eu vou precisar de mais força no motor para movimentar o magneto. Vou colocar aqui, ó, movimentar o magneto. Então, o que acontece? Quando eu coloco mais massa, ou seja, mais peso no meu magneto, eu vou precisar de maior força para movimentar o magneto. Por quê? Eu tenho mais peso nesse magneto. Então, eu vou precisar de mais força para que o meu motor consiga girar esse motor. Porque lembra que eu falei que a inércia, quando o corpo está parado, ele tende a ficar parado? Então, eu preciso de mais força para fazer esse motor girar, certo? Eu preciso dessa força para fazer o motor se movimentar, certo? Só que quando eu coloco mais peso no magneto, quando o magneto já se começa a movimentar, ele tende a manter, tá? Ele tende a manter o movimento. Então, quando o magneto ele está parado, se eu coloco mais peso no magneto, faço a preparação de colocar mais peso no meu magneto, eu vou precisar de um motor que tenha mais força para dar aquela ligada no motor, para que consiga girar esse magneto. Por quê? Ele é o maior peso. Então eu preciso de mais cavalaria no meu motor para girar esse maior peso. Só que em compensação, quando o magneto já está girando, eu vou manter o movimento. Por quê? Lembra do ônibus? Lembra do carro? Lembra do motorista do carro? Ele foi arremessado para fora. Se eu segurar a embreagem, quando está o motor 4 tempos lá, e ele tem um ciclo que ele não está funcionando, não está gerando faísca, ele vai manter esse movimento com melhor facilidade. Ou seja, se eu estiver aqui a 150 km por hora, um exemplo, a 150, ele vai manter essa rotação. Ele vai manter, tá? Ele vai manter a velocidade. Ele vai manter a velocidade. É o que já está quase entrando no que o Elon ali perguntou, tá? Mas por enquanto não é só na questão de velocidade final. Então, quando eu adiciono peso no meu magneto, eu tenho esse maior peso, então é uma parte física mais pesada, porque é uma massa ali. Então, se eu coloco mais peso, o meu motor vai ter que funcionar. Então, eu preciso de mais força, ou seja, uma preparação para que o meu motor consiga movimentar esse maior peso no magneto, tá? Em compensação, quando esse magneto estiver girando, eu vou manter o movimento. O que isso acontece? Antes de chegar nos pós e contras, aqui do que acontece quando eu coloco o peso e quando eu reduzo o peso, eu vou dar um exemplo de o que acontece quando eu alivio o magneto. Quando eu já faço o contrário disso aqui, ó, vou dar só um risquinho aqui, ó, quando eu faço o contrário disso aqui, eu alivio o magneto, tá? O meu magneto original, o que acontece? Quando eu alivio o meu magneto, eu tenho uma massa menor, tá? Uma massa menor no eixo de rotação. Vou colocar só no eixo aqui. Mas é no eixo de rotação, que seria do virabrequim. Então, o que acontece? Isso aqui vai gerar para mim, tá? Maior subida de giro. Meu motor vai subir o giro mais rápido. Sobe o giro mais rápido. Sobe o giro mais rápido. Então, quando eu alivio o meu magneto, eu tenho uma menor massa no eixo de rotação, menor peso, tá? Menor peso no eixo do virabrequim. Então, o que acontece?
vai subir o giro mais rápido. Porque o meu motor, na hora que funcionar e eu acelerar, ele vai subir o giro mais rápido. Mas em compensação, na parte do movimento aqui, ó, de manter o movimento, eu vou ter uma menor energia cinética. Eu vou ter uma menor energia cinética. O que é essa energia cinética? É o movimento. É o movimento, tá? O que é essa menor energia cinética? É o movimento quando o motor, tá, não está exercendo carga ali sobre ele, combustão, tá? É o momento que não está acontecendo a combustão, eu tenho uma menor energia cinética, tá? Nesse caso aqui. Então aqui a gente já tem as comparações aqui, ó, tá? Aqui, deixa eu colocar aqui, ó, eu tenho magneto com peso. Eu tenho magneto com peso. E aqui embaixo, o aliviado. Então, o que acontece? Voltando aqui. Aqui, nesse ponto aqui, eu tenho magneto com peso e aqui eu tenho magneto aliviado. Aqui a gente tem dois casos aqui, ó. A gente tem o Elon, tá? O Elon que está na live, ele mandou assim, ó. Eu colocou peso no magneto. Então, o Elon aqui, ó, vou colocar o nome dele aqui, ó. O Elon colocou o peso no magneto. E o NEM está perguntando se vale a pena aliviar, tá? E o NEM está perguntando se vale a pena aliviar, tá? Por que eu dei toda essa introdução aqui na questão da inércia, tá? Ou seja, esse peso, esse fator de acumulação, quando o corpo está parado ou em movimento. Por quê? Porque isso vai influenciar no tipo de preparação e no tipo de moto que você está preparando, beleza? Por quê? Aqui com o magneto aliviado, eu identifico que eu tenho um maior peso no meu magneto, então o que acontece com isso? A subida de giro aqui, ó, vai ser menor, tá? Eu vou ter uma subida de giro mais lenta. Deixa eu apagar aqui. Eu vou ter menor, tá? Eu vou ter menos. Aqui, deixa eu colocar um menos aqui, para ficar mais fácil. Eu vou ter menor subida de giro. Então, o que acontece nesse caso aqui, ó? O magneto com peso, eu tenho uma menor subida de giro. Quando você arranca a moto, um exemplo, ela já está em movimento. Ela vai andar, ela vai tender a sair mais rápido? Sim, tá? Devido a esse movimento, essa energia do movimento do magneto. Mas a subida de giro da moto lá, da RPM máxima dela, vai tender a ser mais lenta, tá? Devido a esse peso que eu tenho maior no magneto. Então ela é mais lenta. Mas em compensação, ela consegue ajudar a segurar a rotação quando eu tenho uma carga sobre o corpo. O que é essa carga sobre o corpo? Um exemplo, eu tenho um magneto aliviado, tá? Tenho um magneto aliviado. Então eu estou acelerando a moto. A moto está acelerando, você está acelerando e ela está subindo o giro. Está subindo bastante o giro. O que acontece quando eu boto a primeira e arranco essa moto? Quando eu coloco a primeira, eu estou acelerando e o giro está subindo. Você está acelerando e ela está subindo o giro. Quando você joga joguei a primeira, aí o que acontece? Quando você joga a primeira e começa a acelerar a sua moto, você tem a carga sobre o corpo. O que é a carga sobre o corpo? É o peso do motor ali, das engrenagens, de fazer o movimento da roda, porque tem o peso da moto e o seu peso sobre a moto. Então, o que acontece quando eu tenho um magneto aliviado? A moto vai fazer assim, ó. Você jogou, acelerou. Eu tenho um magneto aliviado, ela vai fazer assim, ó. E vai tender, quando ela passar com uma certa rotação, ela subir mais o giro, tá? Mas quando eu arranco, ela é mais lenta, ela fica como se fosse, muitas pessoas falam, tá? Uma forma básica de se falar é que a moto fica frouxa em baixa rotação. Por quê? Na baixa rotação, dependendo do quanto você alivia o seu magneto, a moto vai ficar mais xoxa. Porque ela tem uma alta rotação, o magneto ele vai influenciar mais no movimento da alta rotação, subindo o giro. Então ela vai conseguir chegar no giro
maior, mas em compensação nas baixas rotações vai ser pior. Um exemplo, eu tenho um magneto aliviado, eu estou na BR, então eu tendo a subir o giro mais, meu giro fica alto, tá? Eu tendo a subir o giro, só que o momento que eu estou na BR, vamos supor, eu estou na reta, ela está subindo com giro alto. Se eu pegar um morro, uma serra para subir, o giro vai cair lá embaixo. Por que o giro vai cair lá embaixo? E eu vou ter que até, dependendo do motor, eu vou precisar até reduzir a moto, porque eu não tenho a inércia do movimento aqui, ó. A inércia, quer dizer, eu tenho a inércia, uma menor, aí eu até coloquei aqui, ó. Não coloquei, deixa eu colocar aqui. Eu vou ter uma menor inércia de movimento, ou seja, esse movimento contínuo ali do magneto, tá? Essa força, essa energia cinética no movimento, tá? Do magneto, quer dizer, essa energia do magneto. Então eu tenho uma menor, tá? Vou colocar aqui, ó, menor energia cinética. Eu já até coloquei aqui cinética, tá? Já até coloquei aqui. Tinha colocado aqui e não percebi, ó. Então eu tenho uma menor energia cinética de movimento. Então, numa moto onde eu tenho um magneto aliviado, eu preciso estar sempre acelerando essa moto, tá?